Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje nós vamos estudar as forças de tração. O que seria isso, né? O que seriam essas forças de tração? Vamos entender esse conceito. Vejam, se eu puxo uma corda, por exemplo, eu estou na verdade transmitindo a essa corda uma força que tem o objetivo de esticar ela. Então quando eu puxo uma corda, eu transmito a essa corda uma força que estica ela. Então essa força que estica a corda, ou um fio também pode ser, é a força que nós chamamos de força de tração. Cada pedaço da corda ou do fio, por exemplo, apresenta uma tração, que é um par de forças de mesma intensidade, né? Ou seja, de mesmo valor, mas de sentidos opostos. Entendido? Então esse é o conceito de tração, ou força de tração. Então vejam, aqui por exemplo, eu tenho algumas figuras que representam essas forças de tração. Por exemplo, aqui eu tenho uma pessoa puxando um carrinho. Então vejam, quando essa pessoa puxa esse carrinho através de uma corda, percebam que a corda aqui está totalmente esticada. Ó, quando ele está puxando com força esse carrinho, a corda se estica completamente e surgem aqui um par de forças que nós chamamos de tração, né? Que são forças de mesma intensidade, mas de sentidos contrários. Então vejam, aqui por exemplo, ó, na corda, eu vou ter esse par de forças de tração. A força aplicada, né, pelo homem ao puxar essa corda, né, e essa força de resistência que vai surgir aqui no carrinho. Então vejam, aqui eu tenho as duas forças de tração. Vou chamar aqui de tração 1 e tração 2. Então essas duas forças aqui, elas são iguais, mas apresentam, como vocês podem perceber aqui, ó, sentidos opostos. Uma está para a direita e a outra está para a esquerda. Aqui no nosso segundo exemplo, nós temos aqui dois bloquinhos. Um está na horizontal, apoiado em uma superfície, e o outro está aqui, ó, suspenso. Tá? Então vejam, aqui eu tenho uma força de tração nessa corda e aqui eu tenho outra força de tração. Vou chamar aqui, ó, tração 1 e a força de tração 2. Então essas duas forças aqui, tração 1 e a tração 2, também são iguais. Percebam que são as forças que estão sendo aplicadas ao fio ou à corda. Tá? Essa força surge por conta do peso desse bloco, por exemplo. Então eu tenho essa tração, tá? Então aqui vejam, ó, que essa força, né, do peso do bloco estica completamente a corda, tá? Fazendo surgir esse par de forças aqui que nós chamamos de tração, que são iguais e aparecem em sentidos opostos. Entendido? Outro exemplo, aqui eu tenho uma polia ou roldana, tá? Então vejam, eu tenho dois blocos que estão suspensos por essa polia e aqui também surgem duas forças de tração, ó. Vejam, tem uma aqui e a outra aqui. Então aqui eu vou chamar de tração 1 e tração 2. Tração 1 é igual a tração 2, tá? Aqui também eu tenho uma força, né, que está puxando esses dois blocos. Percebam que esses dois blocos aqui, eles estão unidos por meio de uma corda, ou um fio, ó. Vejam aqui o fio. Aqui é só a setinha que indica o sentido da força, tá, pessoal? Então aqui eu tenho a setinha que está indicando o sentido da força, que está puxando esses dois blocos. Então vejam, quando esse bloco é arrastado, esse bloco aqui também vai ser arrastado, porque eles estão unidos através de um fio, como vocês podem perceber aqui. Então vai surgir nesse fio duas forças também, ó, que são as forças de tração. Então vou chamar aqui de tração 1 e tração 2, tá? Então não esqueçam disso. As forças de tração, elas são forças iguais, tá? Mas forças iguais e de sentidos opostos. A força de tração, ela vai estar presente sempre em fios ou cordas, quando esses fios e essas cordas são esticadas, né? São esticadas através de uma força. Quando eu estou puxando essa corda, eu estou transmitindo a essa corda uma força que é o que nós chamamos de força de tração. Entendido? Então, é bem simples esse conceito, tá? Na apostila de vocês, existem algumas observações que é muito válido nós estudarmos ela aqui.
Vamos fazer uma leitura bem rápida sobre essas observações. Por exemplo, aqui aparece o conceito de fio ideal, fio ou corda ideal, tá? São esses fios aqui que unem os blocos. O que seria um fio ideal? O fio ideal é o fio que apresenta uma massa desprezível em relação à massa dos corpos que estão sendo puxados. Então esse fio aqui, ele tem uma massa desprezível. O fio ideal é aquele que tem essa massa desprezível, tá? O fio ideal também, ele tem que ser inextensível. O que é isso, inextensível? Ele não vai se esticar, né? Ele não vai se encompridar, tudo bem? Então isso é inextensível, ele não encomprida. Outra coisa, o fio ideal apenas transmite a força de tração aplicada a ele sem alterar a sua intensidade. Então, a intensidade das forças de tração vão ser iguais. Então, esse é o conceito de fio ideal. Temos também aqui as polias, tá? As polias ou roldanas, como eu mostrei aqui para vocês. Tem algumas observações importantes que eu vou ler aqui também. Vejam. As polias ou roldanas são dispositivos que podem alterar a direção da força de tração transmitida pelo fio ou dividir a intensidade da tração, dependendo de como forem conectadas no sistema. Tudo bem? Existe também o conceito de roldanas ou polias ideais. O que seria uma polia ideal? A polia ideal é aquela que apresenta também uma massa desprezível. Além dela ter uma massa desprezível, os atritos entre a corda e a roldana, por exemplo, essa corda que passa na roldana, esses atritos são desconsiderados, tá? Então, a polia ideal é aquela que tem massa desprezível e que não apresenta atrito no seu eixo de giro. Entendido? Galera, um último conceito importante aqui também é o conceito de dinamômetro. O que seria um dinamômetro? Dinamômetro é um aparelho utilizado para calcular ou medir, vamos melhor dizendo, para medir a intensidade da força de tração. Tudo bem? Então, o dinamômetro é um aparelho que contém uma mola, que essa mola ela tem a capacidade de ser comprimida ou esticada sempre que sobre ele é aplicada uma força. Então, não esqueçam, o aparelho utilizado para calcular forças ou medir tração em um corpo ou uma corda é o dinamômetro. Tudo bem? Para a gente reforçar o que foi dito aqui, o que foi visto aqui nessa aula, vamos resolver alguns exercícios, beleza? Então vamos lá.